Boa noite a todos vocês. Uma alegria estar aqui novamente, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos possibilite as intuições que precisamos essa noite para o nosso estudo. A tecnologia sempre nos faz isso, e é muito para que a gente perceba o quanto a gente consegue se manter numa vibração elevada. O quanto a gente consegue se manter confiante que vai dar certo. Então nós somos testados a todos os momentos, nas coisas mais simples. E hoje nós passamos no teste. Continuamos acreditando que na hora certa ia funcionar. E foi assim que foi feito. Então é assim que a gente percebe como que vem a prova, uma pequena prova, e como a gente tem que passar. Com fé, confiante, sempre, seja o que for, dos fatores mais graves aos fatores mais simples. Nunca podemos descer da vibração que conseguimos junto ao Cristo. Porque são nesses momentos que a gente percebe as companhias que nós escolhemos para caminhar. Porque se tivermos a certeza do Cristo junto de nós e de que tudo o que acontece é por nossa necessidade, nós nunca perderemos a confiança. Isso veio muito a calhar porque o que eu trouxe hoje foi justamente isso: confiar e se manter com vibração elevada. A caminho de Emaús é justamente essa história. Se a gente pensar, muitas estradas foram narradas no Evangelho. Muitas tiveram histórias definitivas para a vida de algumas pessoas e, consequentemente, para todos nós. A estrada de Emaús é uma das últimas citadas no Evangelho de Lucas. E foi transformadora. E ela é para todos nós. O Cristo poderia ter saído e deixado como última lição a dor do Calvário. Mas Ele é o nosso modelo e guia, como diz a questão 625. Ele não queria deixar a dor. Ele queria deixar as lições de amor, de tolerância, de perseverança. Foi isso que o Cristo veio trazer na Terra. Ele não podia sair daqui nos deixando somente a visão da dor, porque somos falhos. Lembramos daquilo que mais nos toca. E, infelizmente, o amor ainda não nos toca tão fundo quanto a dor. Tanto é que para nossa caminhada precisamos ainda de estar no mundo de dor, que é ela que nos faz levantar, é ela que nos faz caminhar. Ainda não é o amor. E na estrada de Emaús não foi diferente. Então, para a gente começar, tem ali a estrada. Hoje ainda é difícil caminhar na estrada de Emaús. Pedras, sol, poucos lugares para se parar. Hoje que a gente tem a mochila que coloca água, o mantimento e vai, ainda é difícil. Imagina a época de Jesus, apesar de Emaús ser próximo a Jerusalém. Essa caminhada, o Cristo estava indo numas últimas passagens por essas terras. Foi logo depois que teve a transfiguração no Monte Tabor. Ele diz aos seus discípulos: tenho necessidade de ir a Jerusalém. Eles não entendem muito bem, diz que não é seguro, mas já que o mestre pediu, nós vamos. Foi quando ele resolve passar pela Samaria. Ele poderia passar perto do Rio Jordão, mas ele resolve passar pela Samaria, uma terra mais alta, mais difícil, onde tinha os samaritanos, que reconhecidamente eram
inimigos dos judeus. Mas foi o mestre que pediu, nós vamos. Foi logo nessa caminhada que ele conta a parábola do bom samaritano, da caridade maior. E eles vão para Jerusalém. Época da Páscoa. Todos foram para Jerusalém para festejar. Festejar junto aos seus amados. A Páscoa, que é uma das festas mais reconhecidas para eles, mais importantes. Que eles vão ao templo, reafirmam seu compromisso com Deus. Foram para Jerusalém. A cidade estava lotada, muito cheia. Foram com a esperança de ser o dia da transformação. Qual transformação? De um povo sofrido, oprimido pelo governo romano, em um povo liberto. Eles não estavam esperando o Messias? Para eles, o Messias era aquele que ia trazer a liberdade ao povo judeu. Por isso eles acreditavam em armas. Eles esperavam esse dia, todos. Foram para lá com as esperanças repletas, com a mudança de vida, a mudança de estágio. Vamos voltar de lá um povo com direitos, um povo que não passa mais fome, não é subjugado. Imagina essas pessoas saindo de casa para essa Páscoa especial. Todos tinham esse sentimento. E os discípulos não foram diferentes. É hoje. O Cristo entra em Jerusalém ovacionado, em cima de um burrinho, e todos festejam com os ramos. Não foi assim? Imagina isso para eles. As esperanças só cresciam. E não foi diferente para dois que estavam lá. No Evangelho está escrito que dois tinham ido a Jerusalém e um deles se chamava Cleofas. A gente sabe, na época de Jesus, que para se escrever os pergaminhos eram muito caros. A maioria não escrevia e tinha que pagar alguém para escrever. Então, por que citaram o nome de Cleofas? Por que ele mereceu essa citação no Evangelho? Aí a gente vai procurar, né? Porque a gente tem que investigar o porquê das coisas. O Espiritismo nos permite isso, buscar as verdades. E no próprio Evangelho, em João 19:25, está escrito, quando ele narra o Calvário, estava ao pé da cruz Maria, sua mãe, a outra Maria, sua irmã, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Ou seja, Cleofas, citado nessa passagem por Lucas, é tio de Jesus. Eles vieram de Emaús, uma cidade pequena, onde se fazia a plantação, muito pobres. Imagina o tio do Messias saindo da sua pequena cidade e dizendo a todos: eu vou e volto em uma nova vida. Tinha-se muito mais esperança, porque ele conhecia o Cristo. Ele deve ter falado para todo mundo: eu conheço, é um homem justo, é um homem bom, ele vai fazer o bem, e vai ser agora na Páscoa. Vai ser nesse momento em Jerusalém, porque todos verão que estamos libertos, que as dores acabaram. Só que sucedeu que enquanto eles conversavam,
Conversavam depois de quê? Tudo o que eles pensaram não aconteceu. A gente sabe qual foi a história. Não foi liberdade, não foi harmonia, foi a crucificação do Cristo. Momento de dor. As esperanças que eu levei para Jerusalém caíram por terra. Nada deu certo. Imagina essas pessoas que foram, viajaram, e Emaús se distanciava de Jerusalém 60 estádios. Isso quer dizer mais ou menos 11 quilômetros. Não é tão longe assim, né? Não é tão longe. Mas eles foram, e na hora de voltar? Na hora de voltar, quando você está cheio de dor, e tudo que você imaginou que fosse dar certo, não deu, o caminho fica muito mais longo, muito mais distante. Para a gente poder pensar como é isso, imagina aquele que sai da nossa cidade e fala: vou para outro lugar, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou voltar com um novo emprego, com mais possibilidades. E ele chega lá e nada acontece. Como que ele volta para casa? É o mesmo sentimento desses dois. Eles vinham cabisbaixos e conversavam e debatiam. Conversar é diferente de debater. Quando eu converso, nós estamos concordando. Você não acha que foi desnecessário fazer tudo aquilo? Sim, eu acho. Mas o Cristo não prometeu que ele voltaria, que ele não morreria, que ele estaria vivo? Mas não aconteceu. Quando a gente debate, as opiniões são contrárias. Então eles conversavam e debatiam. Tinha a hora que eles concordavam, tinha a hora que não. As opiniões estavam diversas. Ou seja, eles não sabiam muito bem o que tinha dado errado. Se ele era o Messias, o que tinha dado errado? Eles debatiam, e aí o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Ele não passou na frente e falou: vamos continuar caminhando. Ele caminhava junto, ao ritmo deles, do jeito que eles podiam caminhar e entender. Porque as dores nos vêm, não é para a gente fingir que elas não existiram, é para a gente aprender com elas. Ter aquele tempo de caminhada junto com a dor, porque é ali que a gente vai conversar e debater e chegar ao que precisamos aprender. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles não perceberam que era Jesus. E isso a gente sabe que pode acontecer, porque Jesus estava num corpo físico referente à terra. Mas aquele não era o Espírito Jesus. Não era o perispírito Jesus, que era muito mais luminoso, muito mais grandioso. Quando ele deixa aquele corpo físico referente à terra, com certeza ele não tinha a mesma aparência. Um outro fator que a gente tem que pensar é que também quando eu estou cheia de problemas, estou desesperançada, estou voltando para aquela vida que eu achei que não era boa e tinha que mudar, eu estou tão atordoada que eu posso passar por quem for na rua que eu não vou reconhecer. Eu não vou ver direito. Eu vou só passar. A pessoa me cumprimenta, oi, bom dia, e fui. A minha cabeça não está no foco. Eu estou nos meus problemas. Esse é o problema da gente estar numa vibração baixa. A gente está tão dentro da gente que a gente não percebe as soluções fora. O Cristo estava próximo e ninguém viu. O Cristo estava junto com eles e eles não perceberam. Disse Jesus para eles: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhas? E pararam entristecidos. Aí a gente pensa, né?
Jesus estava caminhando junto com eles. Jesus conhece todos nós. Jesus sabia do que eles falavam. Por que Jesus pergunta? Aquela questão que a gente sempre diz, né? Por que eu tenho que fazer prece se Deus me conhece e sabe o que eu preciso? Porque Ele quer saber se você já sabe o que precisa. Deus sabe. Ele quer saber de você. Você já sabe o que tem que me pedir? Você já sabe o que precisa para a sua caminhada? Eles param entristecidos, ou seja, nesse momento, eles saem dos problemas e voltam à realidade. Mas perguntam para Jesus: é tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas ocorridas nesses dias? Como assim? Onde você estava? Onde você esteve nesse tempo? Se é Páscoa, todo mundo tem que estar em Jerusalém. Você é um judeu? Onde você estava? Não é o que a gente faria? Todo mundo com esse problemão e você aí fingindo que não vê? Onde você estava? Eles questionam Jesus, que é o natural da gente fazer. Aí Jesus pergunta: quais? Quais coisas vocês estão falando? Aí se a gente pensa de novo com a nossa pobreza de espírito, fala assim: Jesus estava brincando, não é possível. Ele fala que não sabe o que aconteceu e ele fala que não sabe quais são as coisas. Mas é Jesus, não sou eu. Eu estaria brincando, mas Jesus não. Quando ele pergunta quais, ele pergunta desde o nascimento dele. Vocês estão falando da multiplicação dos pães? Vocês estão falando da transformação de Maria Madalena? Vocês estão falando da visita a Zaqueu? Vocês estão falando do momento da cruz, onde Jesus, num ato de amor, entrega Maria a João? Vocês estão falando do momento que ele pede perdão a Deus porque nós não sabemos o que fazemos? De que vocês estão falando? Só da dor da cruz? Ou dos ensinos todos? É essa a pergunta que Jesus faz. O que vocês guardaram da passagem de Jesus na terra? Só o momento de dor? Ou tudo que ele ensinou pra gente? Porque o Evangelho é sutil. Ele deixa entender e nós vamos entendendo à medida que podemos. Então, quando ele pergunta quais as coisas, ele pergunta em que vocês se fixaram? Na dor ou no amor, no aprendizado? De que falam? E eles dizem assim: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles reconhecem Jesus como profeta. Disso a gente não duvida. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro profeta não é aquele que adivinha o futuro. É aquele que religa o homem a Deus. É aquele que fala das leis divinas. É aquele que mostra a verdade sobre o Pai. Isso tudo Jesus fez. Mas ele fez mais e eles também reconheciam. Era poderoso em obras e palavras. Ele só não falava. Ele também fazia. Ele fazia e dava exemplos. Se você tiver fé como um grão de mostarda, faz isso e viverás. Vai, não peques mais. Ele falava, mas ele dava o exemplo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Os sacerdotes sabia de toda a lei, sabia de todas as escrituras, sabia da previsão do Messias, sabia que os profetas disseram que ele viria e como viria. E por que não o reconheceram? Por que duvidaram disso tudo?
se eles sabiam. E os príncipes sabiam que a condenação foi injusta? Sabiam que não tinham motivo claro, tanto é que tiveram que pagar pessoas para darem motivos a Herodes Antipas? E crucificaram, pena de morte, a pior que podia. A crucificação era para os mais cruéis. E Jesus foi para lá. Isso é que levava ao debate. Mas se ele era o Messias, se ele era bom, por que a crucificação? Por que tanta maldade? Por que tanto descaso? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A gente lembra que o próprio Cristo disse que no terceiro dia ressuscitaria, ressurgiria. E eles aguardaram, eles confiaram. E aí eles dizem, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. E a gente imagina como estavam essas pessoas que seguiam Cristo, porque se o Cristo, que era muito melhor que eles, foi condenado à crucificação, imagina eu, que só sou uma seguidora. Estavam amedrontados, estavam escondidos. E assim aconteceu, eles se esconderam. Que também é natural para o nosso estágio evolutivo. A gente tem medos, a gente tem angústias, a gente tem vontade de continuar nossa vida. A gente ainda não entende o que é essa entrega que o Cristo conseguiu ter. E já era o terceiro dia. E eles dizem assim, é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Por que que ele fala às mulheres? O depoimento de uma mulher era nada. Nós acreditamos nela porque elas andavam com Cristo. E nós fomos lá, porque Pedro foi lá. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Ou seja, elas falaram que não viram Cristo e falaram que anjos disseram que ele vive. Então nós acreditamos e fomos lá. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Aí a gente lembra que Pedro foi, João, Tiago. E acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. As mulheres disseram que viu, mas os homens não disseram nada. Só viram que o corpo não estava lá. E a gente sabe que foram pagos, isso foi narrado no Evangelho também, os guardas que tomavam conta do sepulcro, ao irem a Herodes Antipas e dizer, o corpo não está lá. Eles receberam dinheiro para ficarem calados, para dizerem que foram os discípulos que roubaram. Porque não tinha uma explicação. Se eles admitissem a ressurreição, eles admitiam que ele era o Messias e que eles erraram. Se eles falassem que foram os discípulos, é um bando de ladrões, a gente não tem que confiar neles, se preocupar com eles. Foram eles que roubaram, né? Era um descrédito que já dava àqueles que iam continuar a tarefa do Cristo. Jesus diz assim para eles: ó tolos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Aí a gente pensa, nossa, ele foi tão duro, né? Aí a gente lembra do livro O Consolador, a questão 204, que diz quais são as duas asas do Espiritismo: conhecimento e moral.
conhecimento moral. Aí a gente pensa, temos que evoluir em conhecimento e temos que evoluir em amor. Tolos, vocês ainda não perceberam, não sentiram. Lentos, vocês ainda não conhecem tudo. Por isso a fé ainda está abalada. Então o que ele diz para eles é isso: desenvolva o amor e o conhecimento, que vocês vão perceber a necessidade disso tudo. Porventura não convinha o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Não está escrito. Se vocês estivessem cientes do que está escrito, vocês não temeriam, não duvidariam. E se vocês sentissem mesmo o Evangelho, também não duvidariam. Vocês estão lentos, estão tolos. Então, na verdade, isso não é dureza, isso é amor. Vamos conhecer, porque a gente acredita realmente. Não é isso que o Espiritismo vem nos trazer? Verdade, vamos conhecer, vamos buscar. Porque aí a gente tem uma base sólida naquilo que a gente conhece e confia. E começando por Moisés, olha o amor do Cristo por nós de novo. Ele começa a narrar tudo, desde Moisés e por todos os profetas. Explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Então vocês não lembram que foi dito que eu nasceria assim? Que eu passaria por isso, por aquilo, que aconteceria dessa forma, que terminaria, porque o próprio Cristo relatou para todos eles o Calvário, com toda a traição. Ele falou, e vocês não guardaram, nós não guardamos, porque nós estávamos lá também, né? Porque às vezes a gente pensa assim, foram eles. Não, nós estávamos lá, fomos nós. E estamos aqui de novo porque a gente precisa ouvir de novo. Porque Ele é amor, Ele fala outra vez. E chegaram à aldeia para onde iam, e Ele fez com quem ia para mais longe. Aí a gente pensa, né? Os judeus não podiam andar à noite. Os judeus não podiam andar no sábado. O Calvário aconteceu de sexta para sábado. No sábado eles só podiam andar 1 quilômetro, porque mais do que isso era trabalho, e no sábado não podia trabalhar. Por isso que eles moravam perto das sinagogas. Meio quilômetro para lá, meio quilômetro para cá, estamos em casa, não trabalhamos. De noite, impossível. Impossível porque tinha que vigiar e orar. E eles faziam as vigílias noturnas. Impossível também porque a violência era muita. Essas estradas, existiam muitas cavernas onde pessoas ficavam escondidas. Então, já que a gente tem que vigiar e orar e a violência está demais, a gente fica em casa. E eles esperaram o domingo, depois que as mulheres foram ao túmulo, para sair. No domingo eu podia caminhar. 11 quilômetros, eles chegam a uma aldeia e ainda não chegaram em Emaús. Se a gente pensar, 11 quilômetros é muito pouco para você passar o dia caminhando. É muito pouco. A gente faz isso em meio-dia, caminhando numa velocidade normal. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Será que Jesus precisava disso? Eu vou fingir que vou e não vou. Claro que não, né? É a questão de, você sabe que se quer mesmo que eu fique com você? Você quer mesmo que eu entre na sua casa? E aqui a casa não era a hospedaria. É na sua casa mental. É no seu coração. Porque ele mesmo já tinha avisado que quando ferissem o pastor, as ovelhas se dissipariam. Que era para a gente ter cuidado,
que por muita iniquidade, por aumentar muito a dor e a violência, o descrédito, o coração esfriaria. E ele queria perceber se esses dois já tinham, depois dele contar todas as escrituras novamente, já tinham retomado a esperança. Tem uma música que diz: desesperar jamais. E desesperar é perder a esperança. Então, desesperar realmente jamais. A esperança não pode morrer em nós. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Eles quiseram. Imagina, eu estou na companhia do Cristo e ainda não percebi a necessidade que eu tenho da companhia dele. Porque a gente sempre fala: fica conosco, Jesus. Se a gente pudesse ouvi-lo, ele ia falar: eu estou sempre com vocês. Só me chama para entrar. Só me convida para ficar no seu interior. E eles falam: fica conosco. Para ser um desconhecido que vem caminhando comigo numa estrada, eu chegar ao ponto de falar: fique conosco, fica junto de mim, eu tenho que ter sentido um bem-estar tão grande para falar: entra, passa conosco essa noite. E aí a gente vê a questão de ser noite. É quando a gente começa a pensar em muitas coisas, né? É igual quando a gente perde o sono à noite e que tudo vem na nossa cabeça. Tudo que eu tenho para fazer, tudo que eu tenho para resolver. A maioria é sempre à noite. E é à noite que a gente precisa mais do Cristo. É à noite que a gente tem que pedir: fique conosco. Me auxilia nesse momento. A gente sabe que quando a gente faz isso, a espiritualidade automaticamente está junto de nós, nos inspirando. Quando a gente eleva nossos pensamentos a Deus, os bons espíritos nos ajudam, em nome do Cristo. E ele entrou para ficar com eles, porque nós temos livre-arbítrio. Ele está sempre conosco, mas se a gente não quiser, não entra, não age, não nos ajuda. Mas por conta dele, não por nossa conta. Nós não queremos. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Tinha um costume, quando a gente convidava alguém para nossa casa, aquela pessoa, se fosse uma pessoa muito especial, ele partia o pão. O pão para eles era muito importante. Era a ligação deles com Deus. Partir o pão com seu irmão é falar: eu tenho com você uma ligação muito forte. E foi o próprio Cristo que fez. Um sentou do lado, outro do outro, e o Cristo partiu o pão. Abriram-se então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. Na hora que eles reconhecem e falam: é o Cristo, ele desaparece. Eu ia abrir a boca a chorar. Ele fala assim: não pode, agora que eu tomei juízo, não pode uma coisa dessa. O que eles fizeram? Vocês se lembram? Não choraram não, porque não era eu. Mas disseram um para o outro: porventura, não ardia nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Olha como que a gente realmente foi lento. Nosso coração já estava todo cheio de esperança de novo. A gente relembrou tudo, a gente viu que realmente tudo aconteceu como previsto. Mas a gente é muito lento. Nosso coração batia forte na companhia daquele homem.
Aquelas palavras que ele disse eram as mesmas que o Cristo nos dizia sempre, e a gente não percebeu. E aí, o medo da noite, o medo de andar sozinho, o medo de voltar para Jerusalém e poder ser preso, tudo acabou. No mesmo momento, eles pegam a estrada de novo e vão para Jerusalém, para poder falar aos 11, porque nesse momento Judas, coitado, já tinha tirado a própria vida carnal. Foram falar aos 11, dizer a eles tudo o que tinha acontecido, explicar as coisas ocorridas pelo caminho e como haviam reconhecido pelo partir do pão. Aí sempre a gente pergunta, né? Por que demoraram tanto? É a grande questão da estrada de Emaús. Por que teve que ter o pão materializado? Porque nós ainda somos crianças em matéria de espiritualidade. A gente fala muito de espíritos, a gente fala muito com espíritos, mas nós nos vemos carne. Eu falo porque o meu espírito, sendo que eu sou o espírito, eu tinha que falar o meu corpo. Para ver como a gente ainda não consegue desvencilhar muito disso. Imagina 2000 anos atrás. Eu precisava de algo mais palpável. Só as palavras, só a vibração não foram suficiente. Eu precisei pegar da mão do Cristo um pedaço de pão com as vibrações dele, muito maiores do que a minha, para eu sentir o bem-estar. Eles nem comeram o pão, eles sentiram o pão. Então o pão que para eles foi entregue em matéria se transformou na vibração do Cristo de novo, na esperança do Cristo de novo. Então a gente entende por que o Cristo na estrada de Emaús fez questão de estar junto a esses dois, para que eles percebessem que o Calvário só era mais um estágio, que a obra era muito maior do que isso, e que ninguém podia abandonar a cidade espiritual, a vibração maior que para eles era Jerusalém. Ninguém podia voltar suas vibrações para a parte material, que era representada por Emaús, que a obra precisava de pessoas espiritualizadas, para que pudesse levar a todos o Cristo vivo. Não foi isso que as mulheres disseram? Ele vive. Mas se eu não tenho uma vibração assim, as minhas palavras perdem o brilho. Os meus atos perdem o brilho. Nada que eu der ao outro vai com a vibração do Cristo. Eu posso fazer a campanha do quilo que for, fazer a doação que for, que vai ser só matéria. Mas se eu tenho o Cristo em mim e vibro, tenho o coração quente, quando eu der, eu estou dando muito mais do que matéria. Eu estou dando o próprio Cristo em ensinamento, em palavras e atos. Não foi assim que o Cristo fez? E aí, lá no Pão Nosso, Emmanuel diz pra gente, nessa passagem, ao partir o pão. Muito importante o episódio em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguia-os com o amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio,
que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir o pão reconhece o mestre muito amado. Então Emmanuel vem confirmar para a gente que só nesse momento, mesmo Jesus sendo o mesmo Jesus de sempre, amoroso, carinhoso, afetuoso, cuidadoso, de caminhar junto a eles, só ao partir o pão. Os dois aprendizes não conseguiram identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem acontecendo no mundo há milênios? A gente ainda não está assim, esperando matéria? Nós espíritas ainda não estamos esperando matéria? Será? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que guardavam no imediatismo da luta humana. A gente quer, mas a gente quer para hoje, para agora. Eu preciso ser curado. Eu preciso sair desse problema. Eu preciso de ajuda. Cadê Deus que não me atende? Por que comigo? Então eu quero, mas eu quero hoje, eu quero agora. E quando isso não acontece, também vou sair dessa doutrina. Tive lá anos trabalhando para casa, para as pessoas, e só sofri. A gente tem que pensar, se a gente não tivesse aqui, os sofrimentos seriam maiores. Porque aqui a gente tem o consolo, tem o entendimento, tem o outro que me acolhe. E não precisa ser a casa toda para me acolher. Um que me acolha já é o enviado do Cristo. Um que me acolha. E se eu não tivesse aqui e não tivesse esse um na minha vida? Não tivesse essas verdades que me mostram o porquê do meu sofrimento? Seria muito pior sofrer sem saber porquê. O sofrimento faz parte do nosso mundo atual. Provas e expiações. As dores estão no provas e expiações. Porque depois, quando chegarmos nos mundos felizes, vamos saber o que é a dor e poder auxiliar aquele que ainda está nela. O próprio Cristo falou: tende bom ânimo. Eu estive no mundo, eu venci o mundo. Eu passei pelo que vocês estão passando. Por isso hoje eu consigo saber o que é essa dor. Eu também passei. Olha como estou hoje. Então nós todos chegaremos à condição de Cristos. É difícil a gente pensar nisso, né? Hoje. Mas chegaremos. Teremos ao nosso redor e sobre nosso comprometimento, nosso compromisso, outros seres, outros irmãos criados pelo Pai. Temos que conhecer profundamente o que passa dentro de cada um. Por isso precisamos passar também. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Paulo em Efésios diz pra gente que a gente tem que enxergar com os olhos da mente. E lembrando que para o judeu a mente é coração e conhecimento. Então quando ele fala temos que tirar essa miopia da alma, é ter fé mesmo porque a gente conhece. É acreditar mesmo porque a gente conhece. É saber que o tempo de cada coisa existe. É saber que o que temos hoje é o necessário e importante para nós. Que amanhã teremos outros e depois de amanhã outros. Cada um ao seu tempo e sua etapa.
Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Mas continuarás muito longe da verdade se o procurar apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Até que dia a gente vai ficar esperando chegar o pão e ele desaparecer? A gente pode fazer isso antes. Quando sentir o coração quente. Quando a gente ler uma passagem do Evangelho e falar: nossa, está falando de mim. Está falando para mim. Porque o Evangelho é para todos nós. Quando Cristo nos conta uma parábola e a gente entende com os nossos olhos de hoje, amanhã a gente lê de novo e entende com outros olhos. Outro dia eu ouvi uma coisa muito bonitinha de uma evangelizanda. Ela tinha acabado de ir para a mocidade. E a primeira aula foi ovelha perdida. Aí ela falou: mas eu já ouvi a ovelha perdida em todos os ciclos. Só que hoje eu descobri uma coisa, que essa ovelha sou eu. Aí ela falou assim: eu ainda vou ouvir a ovelha? Eu falei: vai ouvir a ovelha até no salão. Ela: então estou doida para chegar lá, porque lá eu vou descobrir muito mais. Tem mais coisa nessa ovelha. Eu falei: tem mais coisa nessa ovelha. Então o Evangelho é isso, a beleza do Evangelho é essa, que vai com cuidado, caminhando junto conosco, mostrando para a gente aos poucos, para que a gente possa assimilar, se transformar, ler de novo e continuar. Porque a transformação tem que ser diária. E cada passagem do Evangelho tem que ser para a nossa transformação. Então, quando a gente pensa caminho de Emaús, a gente pensa no Evangelho vivo, no Evangelho que nos traz esperança, no Evangelho que mantém nossos corações aquecidos e que nos diz sempre que o Cristo vive e está junto de nós. Basta apenas que a gente convide para que Ele passe todos os momentos conosco. Então, que possamos ter bastante fé, possamos ter realmente um coração aquecido, para que os outros, ao chegarem perto de nós, possa sentir essas vibrações, possa sentir nos nossos atos, nas nossas palavras, um Cristo cada vez mais vivo, cada vez mais junto, porque assim nós vamos conseguir fazer a nossa evolução. E aí, só para a gente lembrar o que estava escrito em Provérbios já: em todos os seus caminhos o tenha presente e ele aplanará as tuas sendas. Esses dois não precisavam ter ido naquela estrada difícil para Emaús, se eles tivessem voltado aos ensinos do Evangelho, se eles tivessem buscado essas verdades. Nós, espíritas, temos tudo isso na mão, muito próximo. Então nós não podemos entrar em desesperação. Nós podemos sim entristecer, ficar um pouco em casa, mas desesperar não pode. Perder a fé não pode, porque a gente tem subsídios para que ela fique viva dentro de nós. Agradeço muito a vocês, espero mesmo que o Cristo que está próximo a todo mundo seja convidadíssimo para entrar em casa. Que Ele receba lá toda a atenção que a gente precisa dar a Ele, para que a gente se mantenha iluminado, feliz e consciente de que somos filhos de Deus e nunca estaremos sozinhos. Temos ao nosso redor muitos enviados de Deus, muitos enviados do Cristo, para tudo que a gente precisar. Que a gente possa levar para nossa casa essa esperança renovada, esse coração aquecido e essa fé constante. Agradeço muito vocês, que Jesus nos acompanhe e que nós possamos senti-lo cada vez mais próximo.